Olá, pessoal! Desde a infância, todos nos dizem que o cachorro é o melhor amigo do homem. E na maioria das vezes, isso é verdade. No entanto, existem algumas raças de cães no nosso planeta, das quais é melhor manter distância. Pelo menos se estiverem de mau humor. Muitas destas raças não são apenas consideradas perigosas, mas são também completamente proibidas em alguns países. No vídeo de hoje vamos falar sobre 10 raças de cães que, se criadas de maneira inadequada, podem se transformar em verdadeiros monstros. Vamos lá! Bandog. Você provavelmente já viu o famoso cão dos Baskervilles no conto de Arthur Conan Doyle, sendo retratado nos filmes. Nunca viu nada parecido? Bem, só pela aparência do Bandog já dá para entender que esse aqui definitivamente não é o tipo de cão que vai levar chinelos e bolinhas para você. E não é de admirar, já que ele surgiu de uma mistura de Pitbull com Mastim napolitano, criada para participar de Rainhas de Cães. O seu criador, o veterinário norte-americano John Swinford, começou a cruzar esse cão nos anos 60 e seu objetivo era criar um cão bravo ideal, que combinasse destreza, resistência, a personalidade do Pitbull e a força física do Mastim. No entanto, na prática ficou claro que não era tão fácil fazer o Bandog absorver apenas o melhor de seus ancestrais. Esta raça não se tornou o cão bravo perfeito e o seu adestramento para ser um cão de guarda frequentemente apresenta um grande número de dificuldades. É por isso que até hoje se considera que o padrão da raça não está totalmente desenvolvido. Os criadores continuam a experimentar com a sua criação e o Clube de Registro Genealógico de Cães de Raça Pura dos Estados Unidos ainda não reconhece oficialmente sua existência. A característica mais perigosa dos Bandogs é que eles têm uma personalidade independente e hábitos indomáveis. Os especialistas não recomendam que proprietários inexperientes o criem. Para que o cão se torne obediente e socialmente adaptado, seu adestramento deve ser feito desde os primeiros meses e de preferência com a participação de um especialista em cães. Além disso, a convivência do Bandog com outros cães e animais é extremamente difícil. Não é de se admirar que esta raça seja proibida em diferentes países como Romênia e Suíça, e também em alguns estados dos Estados Unidos. Cão-lobo. Imagine um animal de estimação que possui todos os traços físicos e comportamentais de um lobo, mas que não tem medo de humanos como um cachorro. O cão-lobo é exatamente assim. Ele é o resultado do cruzamento de cães com seus ancestrais selvagens. Nos últimos anos, este animal híbrido ganhou bastante popularidade, especialmente nas regiões do norte do mundo, mas os especialistas alertam: pense 100 vezes antes de levar este animal para sua casa. No início de junho deste ano, as autoridades finlandesas, por exemplo, baniram completamente a posse, a compra e a propaganda do cão-lobo no país. Na Noruega, sua criação também é considerada ilegal. É importante entender que a personalidade de um cão-lobo pode variar muito dependendo de sua proporção de sangue de lobo e de cachorro. Ele pode ficar isolado, mas também ser agressivo e difícil de adestrar. O que acontece é que nesses animais vivem explosivas misturas de instintos primitivos e de ausência de medo de humanos. Ele pode, por exemplo, confundir uma criança pequena que chora alto por causa de um machucado com uma presa ferida e achar que seu dono é um inimigo. No entanto, segundo os especialistas em cães, a maioria dos ataques dos cães-lobos a humanos está associada à irresponsabilidade de seus proprietários. Esses animais podem ser socializados, mas não podem ser domesticados, e isso é algo extremamente importante a ser considerado ao interagir com os cães-lobos. Dog canário. Esta raça tem esse nome devido às Ilhas Canárias, que é o lugar onde foi criado. O Dog canário é o resultado do cruzamento de Mastim com cães pastores locais trazidos para as ilhas no século XVI pelos colonos espanhóis. Inicialmente, esses animais eram usados como cães de guarda e mais tarde, já na segunda metade do século XX, passaram a ser utilizados ativamente em rinhas de cães. A criação de dogs canários é proibida ou significativamente limitada em alguns estados dos Estados Unidos,
Unidos, nas Bermudas, na Austrália e na Itália. O perigo dessa raça reside na sua fantástica resistência e tolerância à dor, bem como na sua personalidade rebelde. Se o dono de um dog canário não ensinar para ele quem é que manda, o cão pode simplesmente ficar fora de controle, algo que tende a acontecer com a maioria dos cães de briga. É por isso que, ao criar esta raça, é necessário enfatizar excessivamente a obediência e a submissão. Caso contrário, este cão usará todo o seu poder de combate no seu dono, e isso certamente não terminará bem. Dogo argentino. Para imaginar o poder e a força desses cães, basta dizer que a raça foi criada para caçar animais de grande porte como javalis e pumas. Sendo o fruto do cruzamento de mais de 10 raças diferentes, o dogo argentino combina uma alta velocidade, alta resistência e uma força surpreendente. Cada parte de seu corpo musculoso se desenvolve uniformemente para não perturbar o equilíbrio geral. Apesar de que a maioria dos especialistas em cães descrevem esta raça como muito tranquila e amigável, sua ferocidade inata pode trazer muitos problemas. Os conhecedores do dogo argentino afirmam que os cães dessa raça nem sempre são capazes de calcular sua própria força, especialmente quando são filhotes, e podem derrubar uma criança pequena e, no pior dos casos, deixá-la seriamente machucada. Além disso, a natureza de caçador e de dominante do dogo argentino muitas vezes interfere na sua convivência com outros animais. Até mesmo a menor agressão ou negligência por parte de um estranho pode desatar uma onda de crueldade e levar à morte do inimigo. Talvez seja por isso que atualmente a criação desses cães é proibida no Reino Unido, na Espanha, na Romênia, na Noruega, em Israel, na Turquia, em Portugal e em alguns outros países. Mastim napolitano. Não dá para negar que este cão tem uma aparência bastante estranha. Em 2017, Marta, uma representante dessa raça, até ganhou o título de mais feia do mundo nos Estados Unidos. Acredita-se que a estrutura incomum da pele desses cães está associada ao seu propósito original, que era brigar com outros cães e animais selvagens. Assim, a pele deles servia como uma espécie de armadura. Segundo os especialistas em cães, um cachorro desta raça pode se comportar de maneira destrutiva se ficar entediado. Por isso, eles precisam de exercícios e treinamentos regulares. Além disso, não se recomenda deixar crianças com os cães dessa raça, até mesmo com os mais socializados. Os Mastins napolitanos foram usados como cães de guarda desde a Roma antiga, o que faz com que a sua personalidade de guerreiro destemido se desenvolvesse ao longo dos séculos. No caso de um perigo iminente, esses cães podem se transformar em criaturas extremamente agressivas. No entanto, se recebem a educação correta, se tornam dedicados protetores da família. Atualmente, sua criação é proibida na Romênia e em alguns estados dos Estados Unidos e em Singapura. Fila brasileiro. Esta gigantesca variedade brasileira de Mastim, criada através do cruzamento de raças locais, é considerada um dos melhores cães de guarda do mundo. Suspeitar de estranhos e ter uma natureza agressiva são coisas que estão nos genes dos filas. Portanto, não é recomendado que desconhecidos toquem esses cães, nem mesmo juízes de exposições profissionais. Segundo os especialistas, uma criação inadequada pode deixar esses cães incontroláveis. No entanto, esses cães são muito raros. No geral, se você educar um fila brasileiro desde a infância, ele cresce calmo, vira amigo das crianças e fica completamente fiel. Um cão desses protege seu amo a qualquer custo. O amor do fila pelo seu dono pode se transformar em algo realmente extremo. Não é à toa que ele é considerado o melhor guarda-costas. Segundo os especialistas, se um fila atacar, é quase impossível pará-lo. Ele costuma estar disposto a sacrificar sua vida para acabar com o inimigo. Seu ataque geralmente é muito rápido e imprevisível e também direcionado às partes importantes do corpo do oponente. A criação do fila está proibida na Dinamarca, na Espanha, no Reino Unido, na Noruega, na Turquia, em Portugal e em alguns outros países. Tosa Inu. No final do século XIX, os japoneses decidiram criar seu próprio Mastim, que ficou conhecido mundialmente como Tosa Inu. A ideia era criar um cão de briga, algo que essa raça é até hoje. Isso porque na província japonesa de Tosa, as lutas tradicionais entre cachorros acontecem até os dias atuais. No entanto, os organizadores das rinhas buscavam evitar ao máximo que os animais se machuquem. O Tosa Inu é hostil em relação a outros cães desde o momento em que nasce. Por isso, obviamente, não se
dá bem com outros cachorros. Também não se recomenda deixar esse animal sozinho com crianças. Se durante uma brincadeira uma criança começar a se pendurar em um tosa e nu, ele pode reagir de maneira agressiva. Recomenda-se que essa raça seja criada sob a supervisão de um especialista que ajudará a elaborar um plano especial de treinamento e socialização para o cão desde muito cedo. É categoricamente impossível que pessoas que não têm experiência com raças bravas criem esse cão. O mesmo se aplica àqueles que frequentemente não estão em casa. Sem contato constante com o dono, o mastim japonês pode parar de vê-lo como um líder e começar a se comportar de forma incontrolável. Sua criação é completamente proibida ou significativamente limitada na Espanha, na França, na Itália, na Romênia, na Noruega, em Israel, na Turquia, na Nova Zelândia, na Austrália, na Dinamarca, bem como em algumas regiões dos Estados Unidos. Guldong. Outra raça criada para rinha de cães ou brigas com animais de grande porte, como os ursos, é o Bulldog paquistanês, também conhecido como Guldong. Oh boy. Essa raça não é reconhecida oficialmente por nenhuma associação de criadores de cachorros do mundo. Ela também é considerada difícil de adestrar. Ao contrário de outros cães bravos que quase sempre podem ser domesticados, o Guldong tem uma natureza que faz com que ele seja agressivo com todos aqueles que são mais fracos do que ele. Por isso, categoricamente não se recomenda que famílias com crianças tenham um cão desses. O Guldong não é adequado para o papel de cão de companhia, já que seu dono precisa constantemente demonstrar sua força. Isso se manifesta até mesmo ao andar com o cão. Ele deve sempre ficar um passo atrás e não próximo ou em frente ao seu dono. Isso é feito para preservar a hierarquia social. Chow Chow. É bem provável que toda a sua vida você tenha achado que essas nuvenzinhas são as coisas mais fofas, não é mesmo? Infelizmente, isso não passa de uma ilusão de ótica. Os Chow Chows são extremamente hostis com estranhos. Esta raça, originada na China há mais de 2000 anos, é considerada uma das mais antigas do mundo. No início de sua interação com humanos, foi usada como cão de caça e montaria. Os Chow Chows também se ocupavam de guardar os mosteiros budistas. A principal dificuldade em criar um cachorro desses é fazer com que ele seja tolerante a outros cães e crianças, devido à sua elevada. Você acabou de se separar, mas vocês continuam amigos. Tanto que decidiram de comum elevada autoestima, estes cães absolutamente não toleram abusos e nem mesmo brincadeiras inofensivas. Pitbull. O vídeo de hoje termina com Pitbull, um cão amplamente conhecido por seu temperamento cruel. Ele foi criado há mais de 300 anos, quando as batalhas de cães estavam ganhando popularidade em todo o mundo. Estes cães também foram usados para provocar touros devido ao seu físico musculoso e suas mandíbulas poderosas. Atualmente, a criação de pitbulls é oficialmente proibida na Alemanha, na Dinamarca, na Espanha, no Reino Unido, na Noruega, na Suíça e em vários outros países. Em alguns desses países, os cães desta raça são até qualificados como armas brancas. Os especialistas em cães dizem que esses cachorros podem ter uma forte reação defensiva quando se sentem em perigo, mas com treinamento adequado eles se tornam o melhor amigo da família e até mesmo das crianças. Há muitos casos em que os pitbulls salvaram pessoas em situações de emergência. Ei, pare